Nesta videoaula nós vamos desenvolver aqui o login, que é uma coisa que nós desejamos muito. O usuário só pode entrar no nosso aplicativo se ele estiver logado, para poder fazer as operações lá, ou em algum momento você quer que no seu aplicativo ele logue. Então, maravilha, vamos aprender como é que faz isso. Nós vamos seguir aqui a documentação do Nest.js para esse tipo de coisa que se chama autenticação. A autenticação de usuários. Existem diferentes abordagens, nós vamos fazer nesta aula o login tradicional, login, senha, beleza, retorna se o usuário está logado ou não está logado, mas na outra videoaula, na próxima, nós vamos utilizar aquilo que realmente vamos usar na nossa API, que é o JWT. Vamos entender mais para frente isso aí o que é. Então, o Nest ele trabalha junto com um cara que chama Passport, que é um dos módulos mais utilizados, é como se fosse um mini framework para autenticação, que é um dos mais utilizados aí para autenticação com Node e tudo mais. Então, primeira coisa que vamos fazer, instalar esse link que está na descrição do vídeo, instalar estes caras aqui. O Nest.js Passport, que pega o Passport e converte ele para uma cara de Nest.js para ser incorporado ao Nest.js. O próprio Passport, que é o módulo origem aí que faz realmente toda a lógica. E aqui nós estamos instalando um outro módulo que chama Passport Local. O que é esse cara? O local é a estratégia de usar login e senha para poder autenticar um usuário. Nós não precisamos dar só login e senha, nós vamos ver isso mais para frente nas outras aulas aí. Então, a gente está instalando esses três caras aqui. Primeira coisa a fazer, vou lá no meu projetão da API, estou na API, importante, não estou no aplicativo não. Não estou no aplicativo em React Native. Está instalando aí, beleza, vamos entender um pouco mais. Depois nós vamos instalar aqui uma coisa que vai nos ajudar na escrita do código com o Passport aqui. Quando a gente instala como dev, uma dependência para desenvolvimento, nós estamos só informando aí para o nosso projeto que os tipos que vão ser utilizados dentro do nosso código, já que a gente está usando o TypeScript, vão ser aqui desse módulo Passport Local, types/passport local. Então nós vamos instalar esse cara aqui também para nos ajudar na escrita do código aí e tudo mais, para o Visual Studio Code também entender junto com o TypeScript o que a gente está fazendo. Muito bem. Instalou aquelas dependências, vou instalar essas outras aqui agora. Show de bola, vamos descer mais um pouco na documentação. O que a gente vai fazer? A gente vai criar um módulo de autenticação. E esse módulo ele pode implementar diferentes estratégias. O que significa isso? Eu posso autenticar com login e senha, ou eu posso autenticar com JWT, o JSON Web Token, que a gente vai entender para frente o que é. Então, a gente vai fazer esse módulo aí agora. Beleza, instalou aqui as dependências, tranquilo. O que nós vamos criar? Um módulo de autenticação. A gente criou o módulo de usuário nas aulas anteriores na mão. Criou uma pastinha, tudo mais. Quando a gente faz isso na mão, a gente tem que vir aqui no app module e adicionar, importar o módulo que a gente criou. A gente vai fazer diferente agora. A gente vai usar aqui, Nest G de Generate Module Auth, que é para a gente criar um módulo de autenticação. Eu vou criar esse cara aqui, então. Isso que a gente está usando aqui o CLI, a linha de comando do Nest.js, para gerar um módulo. E olha que a vantagem, que é a mesma porcaria, mas a vantagem é a seguinte: a gente tem aqui o módulo criado e ele já atualizou o app module importando o auth module aqui. Tranquilo, só isso. Só para você entender que existe uma outra forma de fazer aí. Beleza, e também vamos criar um serviço dentro do auth, que então a gente tem um módulo chamado auth e a gente vai colocar dentro dele um service. Show de bola, a gente está aqui com o nosso módulo, ele tem um módulo e ele tem um service, e o service também já está lá dentro dele. Tranquilo, maravilhoso, vamos seguir a documentação aqui. Depois de fazer isso, a documentação fala para a gente criar um módulo de usuários. Eu não vou fazer isso, porque nós já temos um módulo de usuários, que é esse módulo aqui, nosso módulo usuário module aqui, com o serviço, controller, tudo mais. Tranquilo. O que a gente vai fazer lá dentro do módulo de usuários é uma forma de logar. Só que aqui na documentação ele está criando um exemplo só, como se fosse uma base de dados fake para poder fazer o login. Eu não vou fazer isso. Eu vou criar um módulo realmente fazendo login no TypeORM, ou seja, utilizando o nosso banco de dados. Eu vou criar esse método aqui, o find_one lá embaixo. Então, eu vou lá no meu módulo de usuários, usuário service, lá no serviço dele, e vou criar esse cara aqui. Só que o que esse cara vai fazer? Ele vai receber o e-mail, porque a gente loga com o e-mail, e ele vai retornar um usuário, ele não vai retornar um user ou undefined. São as duas coisas que ele retorna aí.
E onde ele vai fazer essa busca? Quando a gente está dentro do módulo do serviço de usuário, a gente tem aqui dentro um cara chamado usuário.repository e a gente consegue fazer uma busca por um usuário assim, ó. Olha como é que você faz busca no TypeORM. E-mail, e-mail. Muito bem, ele vai retornar então o usuário com aquele e-mail, ou vai retornar undefined para nós aí, caso ele não encontre. Então a gente está fazendo essa busca para poder retornar esse cara. Beleza, é uma promise que está sendo retornada aqui, né? E tudo mais, tranquilo. Fizemos então, nós mudamos lá aquilo que está no Nest na documentação do Nest para buscar direto do banco de dados. Isso aqui vai ser suficiente. Observe, aqui ele não está considerando a senha. A senha a gente vai comparar de uma outra forma logo em seguida na validação do usuário mesmo. Não basta só procurar pelo usuário, mas fique tranquilo, a gente vai fazer isso dentro do nosso módulo de autenticação. Então ele veio aqui, criou o módulo de usuário, isso aqui a gente já tem também, tranquilo. Vou aqui no módulo, no serviço de autenticação, aquele Auth Service. E aqui dentro eu vou criar esse método de validação aqui, o Validate User. Show de bola. Lá dentro, então, vou lá com o meu código, Auth Service. Aqui dentro eu vou criar esse método de validação. Só que esse método de validação, ele está chamando aqui de Validate User, eu vou chamar de validar usuário, já que a gente está usando mais português do que inglês. Aqui vai ser e-mail, né? O username ali vai ser um e-mail. E aqui eu vou chamar de senha. Maravilhoso. O que ele está fazendo aqui? Ele está mandando, ele está testando, né, cara, se a gente encontrou o usuário. E ele então está chamando, colocou aqui uma constante usuário, que está chamando usuário service, mas ele não consegue encontrar esse cara aqui. Por isso que quando a gente cria a gente quer trazer para dentro de um serviço um outro serviço que está em outro módulo, isso é algo que você vai fazer muito no Nest.js, você tem que ir lá no construtor do serviço que você está escrevendo, chamar o outro cara, injetar, fazer uma injeção aqui de dependência. Então a gente tem aqui, ó, eu vou chamar de usuário service e aqui o nome dele é usuário service. Você vai ver que vai dar uns BOzinhos aí, a gente vai aprender a solucionar isso, exatamente para isso que a gente está fazendo esse curso, para solucionar problemas aí do Nest.js. Show de bola! Então agora ele está reconhecendo, ó, reconheceu o usuário service, reconheceu o find one, muito bom, né, que é o nome que está lá, está em inglês e português, show de bola. E aqui eu vou fazer, ó, se tem um usuário, se ele encontrou o usuário e aqui ele está comparando a senha sem criptografia, sem nada. E não é isso que a gente quer. Eu quero saber se a senha do usuário ela bate com a senha que eu estou recebendo no login. Então a senha que eu estou recebendo no login é essa, ó. Senha do login. E a senha do usuário é a senha que está dentro dele. Usuário.password é a senha dele. A nossa chama password mesmo. Então eu quero comparar isso. Só que eu não vou comparar aqui com igual simplesmente. Eu não quero comparar isso. Eu quero comparar usando a criptografia. E na aula anterior, na aula 27, a gente utilizou um módulo que é o bcrypt. Vou até abrir de novo aqui esse cara. Lá no bcrypt, a gente tem aqui um método compareSync. Esse cara vai nos permitir comparar e retorna true ou false se a senha bater ou não bater. Então eu vou pegar esse cara, ó, compareSync, beleza. Vou jogar esse cara aqui. No lugar de fazer essa comparação com igual, eu vou fazer bcrypt. Só que antes de fazer o bcrypt, eu preciso importar aqui o bcrypt. Isso é importante, né? Senão não vai funcionar. From bcrypt. E aqui dentro eu vou fazer a comparação. Bcrypt compareSync, qual é a senha que está vindo no login? Senha. Qual é o hash, ou seja, qual é a senha que está no banco de dados? Usuário.password. Se esses caras forem iguais, quer dizer que o meu usuário ele existe, que a senha está correta, então eu vou mandar ele retornar aqui o usuário. Então eu estou devolvendo o que veio aqui no nosso resultado, né? Estou criando esse objeto aqui, result, declarando isso para que ele possa incorporar aí o usuário que vai ser retornado para o front-end, né? Quem fez a requisição vai ser esse objeto usuário aí. Muito bem, a gente vai ver que depois a gente vai trabalhar com o JWT, mas por enquanto isso aqui é o que nós queremos fazer. Fizemos o login, isso aqui é o login. Então quem está fazendo é o serviço de autenticação nosso aqui. Tranquilo, vamos acompanhar a documentação de novo lá do Nest.
porque nós temos que chegar no controller. Cadê o controller afinal, não é verdade? Então nós temos aqui, ó, toda vez que eu uso um serviço de outro módulo, eu preciso importar esse cara. Então a gente veio aqui, ó, no auth service e a gente injetou. Mas para eu injetar o módulo de autenticação, ou seja, o auth module, esse cara precisa importar o use usuário module, que é o nosso módulo de usuário. Por quê? Se eu não fizer esse import, o serviço de autenticação não enxerga esse usuário service aqui. E outra coisa importante, lá no meu usuário module, eu preciso ter um export, eu preciso exportar o serviço. Então, vou fazer assim, ó, export usuário service. Se você não fizer isso, o serviço de autenticação, o auth service, não vai enxergar esse cara aqui. Então, isso é importante, beleza? Na hora que você rodar, você vai descobrir também. Mas só antecipando, é isso que a documentação está falando para a gente fazer aqui. E aí, aqui na documentação do Nest, a gente vai realmente agora usar o Passport. Qual que é a vantagem de usar o Passport? A gente vai conseguir implementar diferentes estratégias de login e a gente vai conseguir também mudar essa estratégia mais facilmente, usando aí padrões de projeto, né? Então, eu vou pegar esse cara, vou criar esse arquivo aqui, ó, localstrategy.ts, vou copiar o código dele inteiro aqui, já vou explicar. Então, vou lá no meu auth, aqui dentro, eu vou criar o meu local.strategy.ts e vou colar esse cara aqui. Vai dar alguns erros porque os nomes estão diferentes, né? Tudo bem. O que ele faz? Ele é uma estratégia e ele estende, que é uma herança, né? Ele estende esse Passport Strategy, que é a estratégia do módulo do Passport do Nest.js. Muito bem. Ele está falando aqui que ele está usando o Auth Service, que é o serviço que está no mesmo módulo que ele. A gente vai colocar esse cara lá já. E o Validate? O que é o Validate? Esse Validate é quem realmente vai fazer o login. E como é que o login acontece? O login acontece assim, ó. Quando a gente, pelo Auth Service, a gente chama o validar usuário. Então, a minha estratégia, o Local Strategy, chama o Validate, ele tem um método Validate, ele precisa ter esse método com esse nome, e ele vai chamar quem? Pô, quem eu quiser, eu posso fazer o login do jeito que eu quiser, buscando onde eu quiser, seja num banco de dados MySQL, num Redis, onde for. Então, eu criei aqui um serviço que responde, ó, o usuário existe, o usuário não existe. Se o usuário não existir, ele vai retornar aqui uma exceção de não autorizado. Então, isso aqui é um modelinho do Passport para poder funcionar. Onde que a gente vai fazer esse cara funcionar? Bem, vamos descer aqui mais um pouquinho. Lá no nosso Auth Module, a gente precisa importar o Passport Module e também o Local Strategy. Então, vou lá fazer essas duas coisas lá. Lá no meu Auth Module. Nest.js, por usar padrão de projeto, tem um monte de arquivo, vai para cá, vai para lá, né, tudo mais. Se tiver dúvida, você manda nos comentários aí que a gente tira as dúvidas. Importei o módulo Passport e agora eu vou importar o Local Strategy. Por que eu preciso importar o Passport Module? Ué, acabamos de fazer aqui dentro, cara, o nosso próprio Local Strategy. Ele usa o Passport Module e usa aqui dentro o Passport Strategy desse cara. Então, a gente precisa trazer um módulo de fora sempre para dentro do nosso módulo. Por isso que a gente está fazendo esse import aqui e fornecendo agora esse cara como estratégia aí de autenticação. Local, quando é local, lembrando, é login e senha que nós estamos usando. Qual a vantagem de usar o Passport Module? Né? Qual a vantagem de usar o Passport? A gente faz tudo isso para poder chegar lá no controller, agora que a gente chegou no controller, olha só, para poder usar isso aqui. Isso aqui é um módulo não um módulo, né? É uma forma de guardar a sua API. Ou seja, nós estamos criando, como o nome sugere, guardiões da API. Pô, então esse endpoint da minha API, essa rota da minha API, só pode ser chamada se o usuário autenticar. Ou seja, se o usuário realmente conseguir fazer a autenticação. Muito bom. Então, eu preciso falar para esse endpoint que a autenticação vai ser feita com a estratégia do Local Strategy meu lá. Então, quando eu boto isso aqui, o Passport vai transferir para o Local, por causa desse nome aqui, ó, padrãozinho, ele vai transferir para o Local Strategy meu, que é aquele cara lá em cima, e esse cara
vai então fazer a autenticação do usuário e vai retornar se deu certo ou deu errado. Ou seja, quando eu coloco isso aqui, sempre que eu quiser um endpoint, que esse endpoint ele tenha que ter o login, né? Tem que ter um usuário logado ali, receber a requisição de login e senha, então eu vou precisar indicar isso aqui para que seja um guardião desse meu endpoint. Esse é o objetivo aí. Beleza, a gente vai fazer a mesma coisa depois com o JWT. Até se você seguir aqui para baixo, você vai ver que existe a mesma coisa com o JWT. Então, vou dar um exemplo aqui. Ó. Deixa eu pegar aqui e mostrar lá embaixo. JWT Guard, JWT Strategy e JWT Auth Guard. Esse cara aqui, ó, que nós vamos utilizar nos nossos endpoints também. Então, nós vamos fazer isso mais para frente na próxima videoaula aí. Beleza, do jeito que está agora, nós vamos conseguir fazer o nosso login usando essa estratégia aqui. Onde que eu vou botar esse cara? Eu vou botar esse cara lá no meu meu controller de usuário, né, que é onde eu tenho o meu login e senha. Eu vou botar esse cara aqui. Ó. Então, eu vou criar um usuário, um endpoint de login. Vou importar aqui, dar um Ctrl barra para ele importar o Use Guards. Vou importar também o Auth Guard. Ele já tem aqui, chamou de login, vou chamar só de login aqui mesmo o nome, né? Que eu já tenho usuário barra login vai ficar. Request também preciso importar. E vamos ver o que vai acontecer agora. Ele não entendeu o meu request, está pegando de outro lugar, deixa eu me ver. Muito bem. Deixa eu importar o meu request daqui. Ó. Show de bola, importou o request lá do common do Nest.js. Muito bem, agora nós vamos testar a nossa API aí, criando lá no Postman. Abrindo o Postman, nós temos aqui já as nossas requisições, temos uma requisição na aula passada de cadastrar o usuário. Eu vou duplicar esse cara aqui, vou clicar aqui em Duplicate. Vou renomear, botão direito Rename, vou chamar aqui de Login. E no login eu não vou chamar o usuário cadastrar, obviamente, vou chamar o usuário barra login. Afinal, foi essa rota que eu acabei de definir ali dentro do nosso controller. Cadê o meu controller? O usuário controller está aqui, login, e ele se chama usuário, né, a rota dele. Muito bem. Desse jeito aqui, nós temos o usuário login. E aí, vou dar um save aqui só. Muito bem. O que nós temos que fazer? Lá no corpo da nossa requisição, eu vou passar aqui, ó, nome, vou tirar o nome, vou tirar o telefone, vou deixar a senha. Esse foi o dado que eu cadastrei, né, no banco de dados, né, quando eu fiz a requisição na aula 27 aí. E aí eu vou passar esse cara do jeito aqui, ó, e-mail e senha. Vamos ver o que vai acontecer. Salvei. Deixa eu só rodar a minha API, né, maravilhoso. Dá um npm run start dev aqui. Fantástico. Está rodando a nossa API, não encontrou nenhum erro, é o que parece. Show de bola. Por que não deu erro? Porque a gente fez as importações e exportações corretas entre os módulos lá. Isso é muito importante. O que nós vamos ter aqui agora é o seguinte. Ó, deixa eu pegar aqui o meu Postman. Eu vou enviar. Beleza, vamos ver o que vai acontecer. Opa, deu não autorizado. Ué, mas eu tenho certeza que o dado está certo. O que acontece é o seguinte, cara. Eu botei aqui, ó, e-mail e senha, mas o meu guardião lá está chamando um strategy que usa essa nomenclatura de variáveis lá, username e password, né? Então vou salvar aqui de novo, vou dar um send, ó. Retornou o usuário. Opa, eita, como assim? Mas eu não posso deixar e-mail e senha, não sei o que, né? Tudo mais. Vamos entender aqui de onde está vindo isso, ó. Vou pegar aqui o meu controller. O controller está sendo guardado por um guardião que é o local. Esse local, automaticamente, como eu estou usando o Passport, ele vai procurar uma estratégia local, um local strategy aqui, que é o meu local strategy. Encontrou esse cara, o que tem nele aqui? Ó? Username e password. Só que não é isso que define o nome da variável, né? Isso é algo que está dentro do Passport aí, definido dessa forma, com essa nomenclatura. Então a gente tem esse cara aí sendo chamado no nosso endpoint de login. Tranquilo, conseguimos matar o login com um padrão de projeto, com strategy aqui rolando, com passport rolando aqui. Se o login estiver errado, eu vou mandar aqui agora, ó, botar sem errada, vou enviar. Ele falou que deu 401, ou seja, não autorizado. Muito bem. Se eu mando com 1, 2, 3, 4, 5, 6... show de bola, eu consegui receber o cara aqui. Observe, foi suprimida a senha do usuário, né? Lógico, não vou devolver a senha na requisição. Por isso que aqui, ó, lá no nosso código que retorna
o usuário, né, que é esse cara que eu estou suprimindo aqui a senha dele, né? Então, a gente está devolvendo o usuário, mas sem o password. Muito bem, a gente matou o login, funciona, maravilhoso. A gente vai implementar isso no aplicativo, mas antes a gente tem que aprender a fazer login com JWT na próxima aula.